Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi fazer a tag dos 50%. A gente já passou um pouquinho aí do meio do ano. Geralmente a galera começa a postar lá pra junho, metade pra fim de junho, ou mesmo no início de julho. Mas eu só consegui sentar pra gravar agora, então é agora que vai sair essa tag dos 50%. Essa tag, ela traz algumas perguntas, logicamente sobre livros, até o momento que a gente está agora do ano. Tem uma pergunta que eu não vou ter resposta pra vocês, vou explicar mais pra frente na hora que a gente chegar nessa pergunta. E na outra eu realmente não tive uma escolha propriamente dita, mas a gente vai chegar lá. Eu peguei essas perguntas, né, esse vídeo da minha amiga Jess. Jess, amo você, amiga. Então eu vou fazer baseado nesse vídeo dela. Vou deixar o vídeo dela aqui embaixo nas descrições para que vocês vejam também, caso queiram. Então, vamos começar. São 14 perguntas e vou dar o meu máximo aqui. O que eu não trouxer físico, eu vou deixar, provavelmente aqui desse lado, a capinha do livro que eu estiver falando. Não vou prometer para vocês que vou trazer sinopse desses livros. A ideia é fazer essa tag bem rapidinho mesmo. E é isso. Então vamos começar, né? A primeira pergunta é: qual o melhor livro que você leu até agora? Eu não tenho esse livro físico, mas é Violeta. Esse livro é muito bom, pra mim foi um dos melhores que eu li esse ano. E eu também não posso deixar de falar aqui sobre Herdeiras do Mar, também um livro muito, muito bom. Então são dois livros tensos, pesados em alguns aspectos e o outro em outros aspectos, mas foi, por enquanto, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. São esses dois livros. E Herdeiras do Mar vai falar sobre a invasão, né, do Japão na Coreia do Sul, e vai falar sobre as mulheres de consolo. E a Violeta vai falar a história da Violeta. Ela viveu por 100 anos e vai mostrando ao longo desses 100 anos quem foi, da onde que ela veio, quais eram as coisas pelas quais ela acreditava, principalmente políticas, familiares, as dores pelas quais ela passou, e é muito legal de acompanhar. Super recomendo pra vocês, tá? Segunda pergunta: a melhor continuação que você leu até agora? E é a seguinte: esse ano, já vou até adiantar que eu vou dar umas roubadas aqui em algumas perguntas, mas esse ano tá muito ruim de leitura. Eu tô muito ruim de leitura, não tô conseguindo ler como eu gostaria, que eu acredito que eu leio razoavelmente bem durante o ano, mas esse ano tá um pouquinho difícil. Então, por isso que vai ter algumas repetições também, tá? E então, a melhor continuação então que eu li, acho que foi a única continuação que eu li esse ano, acho que sim, A Parábola dos Talentos. Eu gosto muito dessa autora. Foi o livro de continuação que a gente deu, né, no nosso clubinho de leitura do Leitura Reversa. Se você tem vontade de participar, inclusive, de um clube de leitura, entra lá no nosso Instagram, vou deixar aqui embaixo também na descrição. E você pode ver lá os nossos posts, o que a gente anda lendo. Se você gostar, chama a gente lá no direct e a gente bate um papo para explicar como funciona esse nosso clube de livro, tá bom? Mas foi esse livro aqui. Não dá pra eu falar sobre ele, porque qualquer coisa meio que seria spoiler do primeiro livro. Mas fica a recomendação. Tava Butler é maravilhosa. Ela sempre escreveu coisas pra além do tempo dela. Então, enfim, leiam. O primeiro, A Parábola do Semeador. Pesadíssimo, gatilhos. Então, só tome um pouco de cuidado aí, tá? Belezinha. Então vamos para a terceira pergunta. Melhor lançamento de livro nesse ano? Gente, eu não li lançamentos, acho que eu li um lançamento esse ano. Eu acho que foi isso, tá? O que eu tô falando aqui é baseado naquilo que eu consegui consumir, né? E aí, o melhor, né, que foi, eu acho que o único que eu li, foi A Quarta Asa. Foi a indicação da minha amiga Manon, e do meu clube de livro que eu tenho aqui na minha cidade. Eu gostei bastante, tem dragões e competições,
e muitas intrigas por trás daquilo que a gente acha que é uma coisa e não é. Enfim, eu gostei bastante, eu acho que tá na categoria de fantasia. Eu não sou uma pessoa do romance, mas não foi algo que me incomodou quando o romance não me incomoda ou quando ele não é de fato o ponto principal da história. Isso pra mim já é bastante coisa, né? Já que eu não gosto, mas eu gosto muito da construção desse mundo, dos dragões, como que funciona a associação desses dragões com os personagens. Então fica a minha indicação. Já o segundo livro já tá em pré-venda. E não vou lembrar o nome agora do segundo livro, mas posso deixar a capinha aqui pra vocês. E é isso. Por enquanto, é o melhor lançamento que eu li. Gostei bastante. Eu acho que eu dei 4 estrelas e meia, mais ou menos. Beleza? Vamos para a quarta pergunta, que é: livro mais aguardado do segundo semestre. Eu não tenho acompanhado muito os lançamentos que virão, mas tem uma série de livros que eu gosto muito, que chama Antes que o Café Esfrie. E aí, já tem 3 livros, né, no BR. E eu já vi que a editora Valentina, ela tem publicado os livros conforme eles saem lá fora. Os livros no Brasil veio Antes que o Café Esfrie 1, 2 e 3. Eu achei que teria sido... Eu acho que seria melhor se ele viesse com o título original. O quarto livro, por exemplo, que já lançou em novembro do ano passado, o nome é Before We Say Goodbye. E ele vai vir, né, provavelmente como Antes que o Café Esfrie 4. Então, estou no aguardo, né? Porque o quinto já vai ser lançado esse ano, em novembro também, se eu não me engano. Não vi nada sobre se vai ter o lançamento ou não, mas se tiver, é um livro que eu ficaria muito ansiosa. E não tem outro, talvez o da Octavia, que vai ser de vampiro, se eu não me engano, também pode entrar aqui porque eu gosto muito da autora. Mas se tivesse algum... É porque o livro Antes que o Café Esfrie, ele não foi tão bem divulgado, né? Então ele não é um hype e tudo mais, apesar de eu gostar muito. Mas caso, né, editora, vamos lá trabalhar, você tiver a fim de lançar esse quarto livro nesse ano, a gente vai estar agradecendo. Vamos para a quinta pergunta. O livro que mais te decepcionou. E assim, gente, esse livro me decepcionou. Eu tenho uma questão com esse autor. Os livros dele nem sempre, quase nunca funcionam comigo, embora ainda tenha alguns livros dele que eu queira muito ler, tá? Mas esse livro que me decepcionou era um livro que eu queria muito ler, que eu tinha altas expectativas. Foi um livro lido no Leitura Reversa, que é Depois, do Stephen King. Um livro curtinho, né? Porque um garoto gosta, né, de escrever. E me decepcionou porque eu tinha uma visão do que seria história e foi outra. Então eu acho que eu gerei expectativas e acabei me frustrando também. Pode ter sido isso, tem muita gente que gosta, mas me decepcionou, né? Aqui conta a história do Charlie? Não, James. O James, ele não é uma criança comum. Ele meio que pode ver pessoas que já morreram e, inclusive, ele consegue conversar com essas pessoas, mas tem um período ali, né? Logo depois que a pessoa morre e tudo mais, tem umas regras, vamos colocar assim, de como isso funciona aqui no mundo, né? A história do Kim. E eu tinha altas expectativas, o começo foi bem legal, mas aí acabou indo por um caminho que eu não gostei tanto, tá? Mas se você ainda tem vontade de ler, fica aqui também a recomendação, talvez funcione melhor pra você. Sexta pergunta: o livro que mais me surpreendeu. E aí... a pessoa que não gosta de romantasia, que não gosta de romance, vai trazer aqui 2 romantasias, tá? Me surpreendeu porque eu não esperava nada, e o primeiro me entregou tudo, o segundo eu nem terminei e já tô gostando muito. O primeiro é Divinos Rivais, gostei muito mesmo, mas perdeu um pouquinho de nota ali por conta de não foi nem tanto romance, mas foi uma questão dentro desse romance que rolou que eu não curti, que é mais pro final do livro. Inclusive preciso ler o segundo, mas ainda não li. Em algum momento essa leitura vai acontecer. E o segundo livro é A Guerra dos Furacões. Estou lendo atualmente.
no clube de leitura da Jess, né, da minha amiga, e estou gostando bastante, porque é um slow burn e é um slow burn que funciona, que não me irrita. Não me irritou, funcionou, pra mim já ganha muito aí, tá? E a história é muito legal, a construção do mundo, tem alguns personagens secundários que eu gosto bastante. E não terminei ainda, mas já me surpreendeu, porque são livros que eu já vou não esperando muito, e às vezes acaba que acontece isso, a gente acaba se surpreendendo. 7ª pergunta, um autor favorito. E é que eu não posso deixar de trazer a Isabel Allende, com certeza ela já é uma autora favorita pra mim. Ler Violeta foi muito, muito bom. Eu li no meu clube de livro aqui da minha cidade e eu já quero ler tudo que essa mulher escreveu. Então, com certeza, Isabel Allende é uma autora favorita. Se você não leu nada dela, pode começar por Violeta, que foi o primeiro que eu li. Em breve espero ler outros dela. E fica a recomendação, se você ainda não conhece a autora, dê uma chance, porque vale muito a pena. Ela é, assim, de longe, uma das melhores autoras que assim, de eu ler o primeiro livro e já querer ler todo o resto. Isso não é de acontecer, acho que com todos os leitores, acredito eu. Então, vale muito a pena, se você ainda não conhece, dar uma chance para essa autora. Aí a 8ª pergunta, eu não consigo trazer uma resposta, tá? A pergunta é o seguinte: personagem favorito mais recente. Olha, se a gente estiver parando pra pensar aqui agora, se a gente estiver falando de personagem humano, eu acredito não ter nenhum pra trazer aqui, tá? Nesse momento, não. Mas se a gente estiver falando de criaturas, animais, eu posso falar dos dragões lidos da 4ª asa, né? Aí eu teria 2 favoritos, mas eu não posso falar o nome deles aqui porque pode acabar sendo um spoiler. Mas são 2 dragões, um dragão macho e um dragão fêmea, que faz parte aí dos personagens principais do livro. Então, se você não leu 4ª asa, vá ler. E se você já leu, acredito que você já sabe de quais dragões eu esteja falando. Se eu tiver que escolher animais para personagens favoritos, eu sempre vou escolhê-los, tá? 9ª pergunta, um livro que te fez chorar. É muito difícil eu chorar em livros, tá? Um livro que me fez chorar muito há muitos anos atrás, um dia eu quero reler, é A Menina que Roubava Livros. Eu gosto muito dessa história, é uma história que mexeu muito comigo. Nunca chorei tanto no livro como eu chorei com este. Mas, se a gente tá falando desse ano, um livro que fez eu derramar algumas lágrimas, não só, foram 2. Violeta, da Isabel Allende, de novo, trazendo o livro Violeta aqui. E Herdeiras do Mar. São 2 livros que arrancou algumas lágrimas, mas não foi assim, chorar, né, desesperadamente. Mas eu dei uma choradinha aí. 10ª pergunta. Um livro que te deixou feliz. Bom, aí não tem como, né? Um livro que me deixou feliz tem que ser ele, Heartstopper 5. Também não tem muito o que eu falar dessa história, porque tudo que eu falar pode ser spoiler, mas é um livro que me deixou muito, muito feliz. Tá? O tipo de HQ que sempre vai aquecer meu coração e me deixar muito feliz. Inclusive, estou ansiosa pelo 6º, que me parece será o último, né? Até pelo andar que da história a gente começa a perceber que vai, sim, se encaminhando para um desfecho aí, tá? Se você ainda não conhece, né, a história de 2 garotos, é uma HQ LGBTQIA+, então vai trazer bastante personagens interessantes, com problemáticas reais, mas todas elas trabalhadas de forma muito responsável dentro da história, tá? Então, se você não leu, fica a recomendação. Pergunta de número 11. Melhor adaptação cinematográfica. Se a minha memória não me trollar nesse momento, eu acredito que eu só assisti uma adaptação cinematográfica que eu gostei bastante, bastante mesmo, assim. Algumas coisas funcionaram melhor até na série, né, nessa adaptação do que no livro, mas eu gosto dos 2. Essa lista aqui de perguntas ficaria estranha se eu não trouxesse esse tipo de gênero literário. Matéria Escura. Eu gosto bastante desse autor, Blake Crouch. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele veio pra Bienal do Rio ano passado. Fiquei muito triste porque eu não pude ir ao Rio, né? Mas eu já li Matéria Escura, Recursão, e em breve pretendo ler o último livro que ele escreveu, que é Upgrade, se eu não me engano esse é o nome.
Gosto muito do livro, gostei muito mesmo da série, mas eu acho que uma das coisas que funcionou muito melhor na série foi o final. Porque o autor, ele tem uma característica que ele vai chegando pro final, parece que ele se perde, ele começa a ficar um pouco repetitivo, não que isso deixe a história ruim, não no meu ponto de vista, né? Então, eu acho que é essa a questão. Mas Matéria Escura vai falar sobre a caixa preta, outras versões de nós mesmos, só que em outros mundos, em outras dimensões. É muito legal como ele faz isso no livro. Não vou me prolongar mais sobre esse assunto. Se você tem interesse e gosta de sci-fi, fica a recomendação de Matéria Escura. E também para você depois assistir a adaptação. Gostei muito mesmo. Eu gostei da adaptação, de como ela foi feita. As mudanças foram muito legais também que eles trouxeram para a série. E visualmente também eu achei a parte estética bem bonita, tá? Então fica aí também uma recomendação para vocês. A pergunta de número 12, eu não tenho uma resposta para vocês porque eu não faço resenhas, eu não gravo, ainda não gravei resenhas pro canal, não sei se tenho pretensão de fazer, mas a pergunta é: a sua resenha favorita ou um vídeo favorito? Não sei se eu ainda tenho, a gente tem muito pouco vídeos ainda no canal, então eu não tenho uma resposta aqui pra dar pra vocês, então eu vou roubar e vou ficar devendo. Daí, a pergunta de número 13 vai ser um repeteco também. Mas lembrando, eu li super pouco, então eu vou roubar, vai ter repeteco mesmo, e vocês que lutem do outro lado. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou. E aí, não posso deixar de dizer que foi Heartstopper. Eu acho todas as capas muito bonitas, o jogo de cores e tudo mais, ó, pra vocês verem de mais de perto, né? Eu acho que sim, desse ano foi o livro mais bonito, que nesse caso eu ganhei, tá? E a pergunta de número 14, a última, né? Não menos importante, mas a última é: que livro você precisa ou quer muito ler até o fim do ano? Bom, aí esse não tem como deixar de fora, que é Antes que o Café Esfrie 3. Eu não tenho aquele pra mostrar pra vocês, eu já comprei, tá? Já comprei, eu vou pegar ele logo em breve, porque ele já chegou lá na minha mãe, e não vejo a hora de colocar a mão nele e poder ler. É um livro que cada vez que for lançando eu vou ficar ansiosíssima e eu vou sempre precisar ler, eu gosto muito. E nem falei na outra pergunta, né? Mas o que fala sobre Antes que o Café Esfrie? A sinopse geral. É assim: se você pudesse voltar no passado, para qual momento você voltaria? Então, são livros que fazem você refletir sobre muitas coisas. Parece contos, tipo, geralmente tem uns 4 contos em cada livro, mas ambientado ali nesse café, né? Tudo isso vai acontecer num café. Existem regras, tá? Não é assim, vou voltar pro passado e bagunçar. Não, existem muitas regras que precisam ser seguidas aqui para que isso funcione. E também tem a se atentar a essas regras para que outras coisas ruins possam acontecer. Então, eu gosto muito porque é um livro que faz a gente refletir. São histórias curtinhas, algumas vai deixar seu coração quentinho, outras você vai aprender algumas coisas. É um livro que me ensina muito sobre muitas coisas. Eu lembro que quando eu li ele a primeira vez foi no clube aqui da minha cidade, e aí a minha amiga Jess não gostou, mas ela leu errado, entendeu? Eu quero deixar essa denúncia aqui. E brincadeiras à parte, só não funcionou pra ela, mas me tocou muito. Me tocou num lugar muito bom, sabe? Então, serão histórias que sempre que se for, que nem eu falei pra você, já vai lançar o 5º esse ano. É que eu preciso tomar vergonha na cara pra ler inglês, né? Mas se tiver o 6 e se tiver o 7, eu quero muito ler, continuar lendo. É um dos favoritos, assim, da minha vida, eu falo com certeza. Então, preciso e vou ler, porque eu já vou colocar ele em mãos. Já quero ler agora em agosto, se der tudo certo, né? Dentro da minha TBR. E é isso, gente. Essas são as 14 perguntas sobre a tag dos 50%. Se você quiser deixar aqui nos comentários a resposta de vocês para essas perguntas, fiquem à vontade, vamos bater um papo. Se você já leu algum livro que eu citei aqui, se de repente o livro que eu falei também seria uma escolha sua ou não,
E é isso, vamos bater um papo aqui embaixo. Já, se você é novo por aqui, não deixa, tá, de se inscrever, de dar um like, de comentar. Isso ajuda muito pro canal, tá bom? E espero voltar em breve com mais vídeos literários. E é isso, gente. Obrigada se você chegou até aqui o final desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.